desses 26 mil anos que a Terra leva, ou seja, a Terra tem que girar em torno do Sol 26 mil vezes para que o seu eixo faça isso. Os toltecas perceberam que a cada aproximadamente 5.200 anos ocorria um problema na história da Terra, que eles chamavam de transição entre as 5 eras, que eles terminaram dividindo esse período de 26 mil anos. Eles dividiram em 5 eras e 5.200 anos aproximadamente. A cultura hindu dividiu em 4, e por aí vai. Então os toltecas diziam, da passagem da primeira era para a segunda era, ocorreu um problema. Caiu coisas do céu, destruiu muita coisa na terra. Da passagem da segunda para a terceira, também ocorreu um problema. Tudo que é vulcão da terra entrou em erupção e foi um problema muito sério. Da terceira para a quarta, ocorreu um problema. Da quarta para a quinta, ocorreu outro grande problema, que foi o dilúvio. E quando terminar a quinta e recomeçar de novo a primeira? Os maias nunca disseram que ia ocorrer problema aqui. Mas aqueles que interpretam o que os maias herdaram dos toltecas é que dizem que no dia 23 de dezembro de 2012 o mundo vai se acabar, porque é exatamente o final desse último período que os toltecas apontaram. Qual é o drama dos sacerdotes maias, astecas e incas? Eles, quando receberam essa cultura dos toltecas, eles sabiam que o tempo da vida do povo deles estava compreendido dentro da última etapa, da última era de 5.200 anos, do ciclo de 26 mil anos. Mas eles não sabiam, não tinham conhecimento dos sacerdotes toltecas, então eles não sabiam calcular em que momento eles estavam vivendo nesse último período. Por isso, eles criaram os sacrifícios humanos. Por isso que a história inca, maia e asteca tem sacrifícios humanos, que foi uma atitude desesperada desses sacerdotes, pedindo aos deuses para que retardassem o passar do tempo, porque eles não queriam que chegasse o final da era, porque eles morriam de medo, porque eles não sabiam o que ia acontecer. Uma outra tribo que herdou isso dos toltecas chama-se Hopi. É uma tribo de índios norte-americanos. E eles dizem: a última etapa, ninguém sabe o que vai acontecer. Depende do que a humanidade fizer. E existem outros povos menos conhecidos que dizem que vai acontecer coisa boa aqui, nessa última etapa. Então, na hora que você interpreta o legado da cultura maia, lá você encontra de tudo. Você percebe que eles dizem que alguém, no que hoje a gente sabe ser o ano 3110 a.C., começou a expulsar da terra os deuses. E esse alguém, e muitos dos que eram expulsos, diziam que voltariam no futuro, quando a terra voltasse a ser administrada dentro de uma nova perspectiva, já que eram muitas espécies pensantes vivendo aqui na terra, muitas equipes de fora tentando dominar a terra. Então alguém, e esse alguém se chama Javé, deu um ultimato, disse: eu sou o Deus disso aqui, toda a prata que tem aqui é minha, vocês estão roubando, todo o ouro que tem aqui é meu, vocês estão roubando para os Anunnakis. Ele disse desse jeito, os tais Néfelim, e saia daqui todo mundo, eu vou deixar só a espécie humana, porque do jeito que está, vocês vão se destruir uns aos outros. E eu sou o único Deus dessa história, e abaixo de mim não tem ninguém. Deus é uma estratégia de guerra. Então o registro desse tipo de história veio dessa forma e pode ser interpretado desse jeito. Mas aí o uso do epíteto Deus, ele é equivocado. Porque Javé é um ser criador. Comparado conosco, o cara é uma divindade, com problemas, mas é uma divindade. Vejam tudo que ele criou. Agora veja o modo como ele age às vezes. Por quê? Javé não tem maldade, Javé não tem ódio. Javé tem que tomar conta de bilhões de doidos, metidos à besta, milhões de Lúcifer, de Satãs, ele tem que tomar conta disso tudo. E o pior, nós não obedecemos ao cara. Aí no meio dessa guerra toda, do mais forte ao mais fraco, porque esse é o problema da terra, alguém diz: não, mas isso é culpa de Javé, ele é que criou assim.
Ele criou esses corpos, os nossos espíritos não são criação de Javé. E nós agimos assim, com a nossa forma estúpida de ser, não é só pela tendência genética, é defeito do nosso software espiritual, são tendências do nosso espírito. Então o problema é espiritual, Javé não tem culpa disso. Ele pode não estar facilitando muito o nosso progresso espiritual com as regras dele. Ele pode até estar atrapalhando alguns que já nem precisariam de ser coordenados por alguém com esse tirocínio, e sim por um Jesus. Mas mesmo os mais evoluídos que Javé, no sentido de divindade, respeitam Javé, e como esse universo foi ele que criou, com todos os defeitos e qualidades, todos os que aqui entram se submetem a Javé com uma atitude de respeito. Esses seres são elegantes. Jesus, que é Jesus, se submeteu, nasceu na espécie mais frágil criada por Javé, mesmo tendo poderes superiores ao de Javé, não usou e se deixou ser violentamente crucificado. Com isso pretendia mostrar o quê? Basta de guerra. Eu que poderia dominar a todos, me fiz o menor possível para servir e não ser servido. Esse é um dos aspectos maravilhosos da lição de Jesus. Inclusive, ele fez isso para ensinar também a Javé. Talvez principalmente. Seguramente, Lécio. Ainda temos... Existem esses seres que foram criados aqui na Terra, uma linha própria para evoluir aqui, né? No jardim, vamos dizer assim, de Jeová. Tem algum registro de algum deles que tenha tido algum tipo de evolução, que tenha voltado aqui para a Terra para ajudar? Revelado o Cristo? Vários. Então quer dizer que... Aqui tem de tudo. Então que esses seres conseguiram evoluir de alguma forma. Vejam bem, sim. Ou até mais. Porque Sim. conseguiram sair daqui antes da gente, digamos assim, que viemos já de uma... Vejam bem, vocês sabem qual é a distância entre nós aqui na Terra e o paraíso? Nenhuma. É isso aí que o Luiz está dizendo. Desse tamanho, é menor do que isso. O paraíso engloba tudo. Só que é um nível dimensional diferente. Mas se meu espírito está limpo, na hora que eu deixo esse corpo, seja na hora do sono ou da morte dele, se meu espírito está limpo, eu necessariamente tenho que ir para uma região limpa. Eu vou para onde? Para isso. Aí morre a vestimenta desse corpo, o perispírito deixa de atuar, o software espiritual fica guardado e o ser que eu sou, que vocês são, cada um é, se expressa naturalmente. O tempo que isso gasta é o tempo que a gente leva para tomar um banho para tirar as impurezas. Agora, se meu espírito se macula com um sentimento ruim, negativo, aquilo cria uma ferida no meu perispírito e me obriga a não tirar essa roupa porque eu não posso tirá-la já que ela está deletéria, doentia. Eu tenho que administrar isso até recompor o que de belo existe em mim, já que no mais íntimo de mim mesmo reside o que de mais belo existe, que é a consciência divina herdada do Pai. Então, tanto faz você ser um cidadão do mais belo planeta evoluído desse universo, como aqui da Terra. Se sua alma é limpa, se você usa como combustível o amor e o desapego, a distância que lhe separa do paraíso é zero. Porém, se você é muito rico no campo amoroso e tem alguns apegos, você, quando sai daqui, vai para as regiões espirituais belíssimas, mas que não são a do paraíso. É a periferia do paraíso. Quando você é um completista, você lembra disso? Quando você sai, deixa essa vida, cumpriu todas as suas tarefas, está limpo, mas ainda tem probleminhas de vida apego, é para cá que você vai. Javé não entra aqui. Ele nem percebe essas esferas espirituais aqui. Agora, se eu fiz besteira nessa vida, sou muito apegado, não usei do amor como sendo combustível,